Iremos agora discutir o problema número 4. Esse problema afirma que dois blocos são conectados por uma corda leve que passa por uma polia sem atrito, como mostrado na figura. O bloco de massa M1 sobre a superfície horizontal é conectado a uma mola cuja constante elástica é K. O sistema é liberado a partir do repouso quando a mola não está deformada. Se o bloco de massa M2 que está pendurado cai de uma altura H antes de parar, pede-se para que se calcule o coeficiente de atrito cinético entre o bloco de massa M1 e a superfície. Portanto, esse é um problema que nós deveremos usar a conservação da energia. Não é que a energia mecânica vai se conservar, uma vez que o problema afirma que existe atrito. Mas o trabalho da força de atrito vai dissipar a energia vai aparecer em outra forma. Nessa figura inicial, vemos que nesse instante, essa mola não está deformada, de modo que o sistema só tem energia potencial gravitacional. Para isso, precisamos escolher um nível de energia potencial zero, que eu vou escolher esse nível aqui como nível de energia potencial zero. Esse corpo tem uma energia potencial gravitacional em relação a esse nível. Este corpo também tem uma energia potencial em relação a esse nível. E aí, nós vamos escrever que a energia inicial do sistema é a energia potencial gravitacional desse corpo, mais a energia potencial gravitacional desse corpo. A seguir, nós vamos verificar a situação final, ou seja, a situação em que o corpo M2 caiu de uma altura H. Isso significa que o corpo M1 também andou a mesma distância H para a direita, uma vez que essa corda é inextensível, ou seja, ela não estica nem se contrai. Então, se esse cara aqui caiu de uma altura H, o corpo M1 também deve dar a mesma distância H. Nessa situação, aqui está representado o nível de energia potencial zero, e agora o corpo B, o corpo M2 já está na posição B, e você observa que a mola se estendeu enquanto que o corpo de massa M1 se deslocou para a direita. E aí a energia mecânica agora desse sistema é a energia potencial gravitacional desse corpo. Esse corpo permaneceu com a energia potencial gravitacional porque ele continuou na mesma altura, mas agora a mola tem uma energia potencial elástica que é dada por meio de K2. E aí nós vamos fazer a diferença entre essas duas energias, a energia final, energia mecânica final, que é só potencial gravitacional e elástica, e a energia inicial, que é apenas a energia potencial gravitacional. Observa que quando você faz essa diferença, esse termo aqui vai desaparecer, isso é evidente, uma vez que esse bloco permaneceu sempre na mesma altura. No instante inicial ele estava na altura H e no instante final ele permanece na mesma altura. Então é óbvio que essa energia, essa contribuição da energia potencial do bloco M1 vai desaparecer, restando apenas a contribuição da energia potencial elástica da mola e da energia potencial gravitacional do corpo M2. E aí nós obtemos que a variação da energia mecânica é igual a 1 meio de KH ao quadrado menos M2GH. Bom, o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Então, o trabalho da força de atrito ele é negativo, uma vez que quando o corpo se desloca para a direita, a força de atrito atua no sentido contrário, ou seja, ela atua para a esquerda. E como nós temos um movimento, o atrito é cinético, e a força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, e nessa situação a força normal é igual ao peso do corpo M1, e aqui nós temos o trabalho realizado pela força de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que é M1G, vezes o deslocamento do corpo, que é H. Do lado direito nós temos a variação da energia mecânica. E aí nós resolvemos esse sistema para determinar o valor do coeficiente de atrito cinético, ou seja, nós vamos dividir todos os lados da equação por M1GH, e aí nós obtemos esse resultado. Observa que nessa divisão
já foi levado em consideração o sinal que aparece aqui. Então aqui estava positivo, ficou negativo, é K vezes H ao quadrado, dividido por o 2 aqui da equação, M1GH, e aqui estava negativo, ficou positivo, M2GH dividido por M1GH. Então nós faremos algumas simplificações, como por exemplo este H ao quadrado vai simplificar com esse H aqui, e GH vai desaparecer com GH, de modo que o resultado final é que o coeficiente de atrito depende da razão entre as massas, mas também depende da constante da mola, depende de quanto o bloco caiu, depende da massa do bloco M1 e depende da aceleração da gravidade. Então esse é um problema relativamente simples, mas mostra a importância de se discutir a questão do coeficiente e como você pode determinar o coeficiente de atrito estático através de um experimento relativamente simples.